Bom, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Vamos ler. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui o texto está falando de Jesus, tá bom? E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, diga tempestade. Isso, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo, diga dormindo. Próximo texto. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos. Diga, repreendeu os ventos. Diga também, e o mar. Amém, até aí. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você pode dizer amém? Jesus ele vem numa leva de sermões, ou sermãos, não sei, não me lembro agora, de sermão, vários sermões, né? Sermãos, milagres. Se você voltar até o capítulo 1, você vai ver várias coisas, desde que iniciou o seu ministério, realmente, as caminhadas, as idas, as vindas. E por muitas vezes eram caminhadas muito longas, eram caminhadas assim, de formas exaustivas e excessivas. Uma hora que estava num lugar, outra hora estava em outro, e a multidão seguia, diz o texto. Se você voltar no capítulo 1 até aqui onde nós lemos, você vai ver muitos acontecimentos, milagres. Se a gente voltar nos capítulos em Mateus, você vai ver caminhadas, jejum, a tentação no deserto, o batismo, a convocação dos discípulos, os ensinamentos de Jesus para as pessoas e para os discípulos. Você vai ver algumas pregações, como eu disse. Você vai ver Jesus ele formando os seus discípulos. Você vai ver cura de leproso, do criado de centurião, a sogra de Pedro e vários outros acontecimentos. Enquanto Jesus ele andava, ele ia trabalhando, o seu ministério ia acontecendo. E vejam só, Mateus capítulo 8, versículo 16, que nós não lemos, porque nós lemos de 23 em diante, diz assim: Trouxeram-lhe muitos endemoniados, e esse período como está aqui, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. A gente voltou um pouquinho atrás para você entender o quanto era exaustiva a vida de Jesus no seu serviço, porque vocês bem sabem, ele veio em forma de servo. Nós falamos sobre isso semana passada. Então ele veio servir. A própria palavra de Deus diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Como eu disse, a vida dele no seu ministério era extremamente exaustivo. Ele estava em todo momento fazendo alguma coisa. E dentro de todos esses milagres, como nós lemos aqui agora o texto, vinham muitas pessoas. As pessoas traziam problemas, né? Os problemas para ele eram endemoniados, eram coxos, eram cegos, eram vários problemas e situações que Jesus chegou nesse tempo aqui, nesse período. E imagine só, a gente vê hoje em dia algumas igrejas, né, bem maiores, onde existem corredores, filas, onde os pastores, apóstolos, bispos, né, fazem um corredor e ele começa a abençoar aquelas pessoas, e você começa a assistir, você vê que passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, e está passando gente, e diz a Bíblia de que Jesus era sempre acompanhado de uma multidão de pessoas. Ou seja, não eram 10 pessoas, 12 pessoas, eram sempre muitas pessoas acompanhando a caminhada e o ministério de Jesus.
Em Marcos capítulo 4, versículo 35, conta essa mesma história que nós lemos agora em Mateus capítulo 8. Mas o texto de Marcos, ele nos dá uma outra informação, onde Mateus não fala, mas está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Ou seja, já havia passado o dia inteiro, Jesus já havia caminhado longas caminhadas, já havia feito vários milagres, já havia discipulado os seus discípulos ali, já havia conversado com várias pessoas, feito o seu sermão. E diz o texto aqui que quando eles se encaminharam para ir para o barco, já era final do dia. Ou seja, se ele era como nós, provavelmente amanhecia o dia, eles já se levantavam e já começavam os trabalhos, e dentro daqueles trabalhos todos, no final do dia ainda tinha que pegar um barco e atravessar para um outro lado. Então, primeiro, já era tarde. O texto diz também, logo em seguida, de que Jesus ele estava sobre a polpa do barco. E eu não entendo nada de barco, então eu fui atrás de desenhos para tentar entender. Primeiro, que Jesus ele não estava num iate. Jesus ele não estava nesses barcos monumentais que nós vemos, né, pessoas de alto poder aquisitivo tendo lanchas enormes, onde você tem um lugar embaixo do barco que você consegue, né? Ele não estava num cruzeiro onde tivesse uma cama confortável, um lugar para ele poder se deitar, se inclinar e dormir. Jesus ele foi ao barco quando já era tarde, e ele estava na polpa do barco. Se você imaginar um barco, eu vou ficar de costas, me perdoe, mas aqui ao fundo do barco, o bico dele é lá na frente, a polpa fica exatamente onde eu estou, no final, né? Na traseira, onde um barco hoje movido a motor, estaria um motor ali atrás. E como eu disse, não era uma embarcação top, não era nenhuma lancha, não era nenhum iate, era um barco. E naquele barco Jesus estava na sua ponta. Diz o texto que eles estavam navegando e Jesus estava dormindo num barco, na polpa, e a única coisa que Jesus tinha para descansar era um travesseiro. Isso aponta para quê, irmãos? Barco, tarde, dia todo exaustivo, sinal de exaustão, fadiga física, fadiga mental. Nós não estamos falando, eu volto a dizer, de um iate, nós estamos falando de um barco, nós não estamos falando de uma lancha, nós estamos falando de um barco. Para alguém conseguir dormir dentro do mar, cansado ao extremo, para chegar a dormir, vendo a situação, como diz o texto, que estava o mar, é porque Jesus realmente estava muito cansado. Mateus capítulo 8, versículo 20, também nós estamos voltando um pouquinho o texto, e eu fiquei bem, eu me apeguei a esse texto porque, vê só, ele diz assim: as raposas ela têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E logo em seguida você vê Jesus dentro de um barco, cansado, exausto, e diz o texto de que ele estava ali deitado e um travesseiro sobre a sua cabeça. Eu acho que eu não vou precisar exemplificar muito, dizendo para você de que o barco não era a casa dele, de que aquela não era a moradia dele. Então o texto diz de que ele não tinha sossego, não tinha um pouso, não tinha um lugar para chegar nas longas caminhadas dele e chegar ali, ter onde dormir, deitar, descansar, para no outro dia poder fazer. Não, ele tinha uma vida muito ativa. Então os poucos momentos de Jesus ali, e o que eu consigo enxergar aqui é que Jesus chegou a uma exaustão de que
o fato dele não ter aonde se reclinar e aonde descansar, não pôde impedir que o seu cansaço físico e mental o fizesse dormir no meio de uma tempestade. Então Jesus, o texto diz que ele não tem onde reclinar. Então na verdade eu vejo que não foi uma atitude de Jesus dormir no barco, mas foi o fato dele não estar bem fisicamente ou mentalmente exausto. Vocês viram de que eu falei para vocês repetirem algumas frases comigo, e umas dessas frases foram vento e mar. E acreditem, irmãos, a gente, pastores, a gente tem o hábito de pegar um texto de que é tão conhecido e tentar buscar coisas novas para nós. E eu li e reli o texto várias vezes, e eu cheguei a uma conclusão, cavando ali no coração de Deus, de que eu não deveria falar dos discípulos ou de Jesus, mas falar da tempestade. E aí eu fui estudar sobre isso, sobre tempestades. As tempestades, elas são formadas a partir de ondas, e essas ondas são formadas a partir do vento. O vento que movimenta a água, e a partir dali, de 1 centímetro de movimento, que viram 2, e uma onda recorrente da outra, vai se tornando uma onda maior e uma onda maior. Então o movimento é feito pelo vento no mar, que movimenta as águas e que vão criando ondulações, que vão se tornando cada vez maiores e maiores, até se tornarem ondas maiores. Mas e o vento? O vento, ele é formado de um deslocamento feito por ar quente e ar frio. Há uma disputa de espaço entre os dois, entre o ar quente e o frio, entre o quente e o frio. Diga quente, frio. Nós lemos semana passada Apocalipse 3, 15 e 16. Nós devemos ser, quente ou frio. Nós não devemos ser morno, porque morno ele nos vomitaria. Por que eu fiz associação a esse texto? Eu vou dizer lá na frente para você, mas só para você fixar a questão do ar quente e frio, que eles não ocupam o mesmo lugar, eles se empurram, e é isso que faz o deslocamento, e acontece o que nós chamamos e conhecemos como vento. Você está entendendo? Diz amém. Então não há espaço para os dois, ou é quente ou o ar é frio, e um empurrando o outro, vai se criando o vento. Diga vento. A tempestade, como ela é formada? A tempestade são nuvens carregadas, e olha que interessante, as nuvens altas são carregadas de uma carga positiva, e as nuvens baixas são carregadas de uma carga negativa, e esse choque entre elas ocasiona a tempestade. Mas como eu disse, a tempestade não é só isso, é uma somatória do vento, do mar, do empurrar o quente e o frio, que faz o vento, que empurra, que formam ondas, e etc. E assim vai se formando, e a gente entra numa outra área, que é de condensar, e o ar sobe, quente. Bom, vocês estudaram, vocês lembram bem disso da época da escola, né? Bom, as nuvens altas carregam uma carga positiva, e as nuvens baixas carregam uma carga negativa. E assim se forma um campo elétrico, e é onde acontecem as tempestades, os raios, os trovões e etc. O choque dessas cargas ou dessas nuvens faz com que a tempestade aconteça. Você ainda está entendendo? Diga amém. Você está entendendo? Diz amém. Então Jesus entra no barco com seus discípulos e diz assim: vamos atravessar daqui para lá. O mar era somente o caminho. Diga assim: o mar era o caminho. O mar foi o caminho que Jesus Cristo escolheu para aquela situação. Cristo havia indicado para os seus discípulos: nós vamos entrar no barco e nós vamos atravessar esse mar daqui para lá. Porque eu estou fazendo pontuações em vento, mar e tempestade.
Você já deve ter visto o mar ou em foto, ou em vídeo, ou você deve ter ido até uma praia, você deve ter ido em algum lugar onde você viu o mar. E nem sempre o mar está bravio. Estou correto, sim ou não? Sim. Nem sempre o mar está bravio. Nem toda praia tem onda, né? Existem praias que são conhecidas por ficar ali, ó, quietinha. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque um mar sem nuvens e sem ventos e sem tempestades é só o mar. E aí eu volto a dizer, o mar é só um caminho. E se o mar sem vento e sem nuvens é apenas o mar, está tudo calmo, está tudo certo. Mas quando começam os conflitos de ar quente e ar frio, nuvens carregadas de carga positiva, nuvens carregadas de carga negativa, começa a acontecer um processo. E aí é onde nós entramos na questão do processo. Porque o mar só era um caminho, até vir o vento, até vir o mar, até vir as ondas, até vir os raios, até vir as tempestades. Diga assim, o mar é só um caminho. Mas aí começa um conflito. Então se inicia o processo da tempestade. As nuvens positivas e negativas são os choques, os conflitos, os pensamentos, as dúvidas, a falta de fé, o medo. É uma consequência de tudo isso. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mateus 14, 30. Está quase. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto está falando de quem? 1, 2, 3. Esse texto está falando de quem? 1, 2, 3. Quem foi que andou sobre as águas? 1, 2, 3. Sim. Veja que o texto está falando assim: mas ele sentiu o vento forte. Nesse momento Pedro já estava caminhando sobre as águas, porque o mar é só um caminho. E ele estava andando, mas diz o texto de que ele sentiu o vento. Pedro, reparando no vento, teve medo. O mar era só um caminho, até que Pedro encontra no meio do seu caminho de conflitos, pensamentos, dúvidas e falta de fé, naquele momento, aflora o medo dele. Até então, nos seus primeiros passos, era só um caminho, porque o mar era só um caminho. Mas Pedro, sentindo o vento, teve medo. Diga assim: teve medo. Bom, eu te disse agora que as nuvens são choques de conflitos, pensamentos, dúvidas, falta de fé, e a soma de tudo isso ocasionou medo em Pedro. E não é diferente nas nossas vidas também. Essas dúvidas, esses conflitos, porque às vezes você pode ter feito essa pergunta para o Senhor: Senhor, eu achei que era mais fácil, porque só era um caminho. Jesus, antes de entrar no barco, não diz assim para os seus discípulos: olha, é o seguinte, nós vamos atravessar, mas deixa eu já avisar para vocês, lá na frente, daqui a alguns metros, vai acontecer uma tempestade, vai ter raio, vai ter trovão, vai tentar virar o barco. Diz o texto de que as ondas, elas quase que cobriam, passavam por cima do barco. Mas era só um caminho. O mar só era um caminho. Nós falamos então agora das nuvens. Eu quero falar sobre o vento. O vento são coisas que não temos o controle. Eu estou falando do vento natural. Eu não estou falando de um vento formado por um ventilador, ou por um LED, ou por algum abanador, algum soprador, um secador de cabelo.
Eu não estou falando desse tipo de vento, eu estou falando do vento natural da criação de Deus. Porque o vento natural, ele não vem quando eu quero. O vento natural, ele vem quando Deus manda. E às vezes entra naquela questão do que Deus manda ou daquilo que Ele permite que o vento traga. O vento, às vezes, ele traz coisas que nós não queremos. O vento, ele pode trazer uma poeira, e você já deve ter passado por isso na rua. Está andando aqui tranquilamente, daqui a pouco faz uma volta, o vento assim joga poeira no seu olho. Então o vento, ele às vezes traz coisas que nós não queremos: poeira, sujeira, problema. A sua força, ela pode derrubar casas, árvores e outras coisas que você pode imaginar. Quente e frio, quente e frio. É o empurra-empurra de duas situações que mexem com a nossa fé. Como eu disse, Pedro já estava caminhando no mar, mas ele sentiu a força do vento. Pedro naquele momento estava fazendo justamente aquilo que eu disse alguns dias atrás, em relação a você focar no problema. Como eu disse há uns dias atrás, aquele ditado muito popular de que o porco engorda com o olho do dono. Vocês viram que eu preciso pensar muito antes de falar, porque eu sou muito ruim de ditado. Ou seja, quando você foca numa coisa, ela cresce. Então, se você foca no problema, o problema cresce. O que aconteceu com Pedro foi que Jesus estava muito grande, a sua fé estava muito grande, e ele diz: deixa que eu vá até ele. Ele diz: então vem. E ele começou a caminhar, porque o mar era só um caminho, mas no intervalo entre Jesus e o seu caminhar houve uma coisa que se chamou vento. E o vento, por muitas vezes, traz algumas coisas que nós não queremos, e uma delas pode ser justamente o medo. Mas como eu disse, quando você foca numa coisa, ela cresce. Pedro estava focando em Jesus e começou a caminhar, mas quando ele sentiu o vento, o seu foco mudou, e ele começou a prestar atenção no vento. E aí uma coisa que ele não estava prestando atenção, que era no barulho da tempestade, enquanto a força do mar estava fazendo sobre o barco, sobre os raios e trovões. Eu estou dando exemplos para que você entenda aonde eu quero chegar no final de tudo isso. Como eu disse, a força do vento, e vocês devem ver isso também em algum vídeo, ela é capaz de derrubar árvores, casas, plantações. É uma disputa entre o quente e o frio. É uma disputa entre a carne e o espírito, do certo e do errado, do pecado e da santidade. Mateus capítulo 14, versículo 30. Voltando aqui, ele reparou na força do vento, diz o texto. Ele reparou, tem uma outra tradução aqui. Ele reparou na força do vento, ou seja, ele mudou o foco. Ele estava olhando para Jesus, mas quando ele reparou no problema, no vento, na situação que ele estava passando, aquilo cresceu. E aí Jesus começou a diminuir, porque como eu disse, o quente e o frio não ocupam o mesmo espaço. O quente e o frio, ele empurra um ao outro, eles disputam lugar. Como eu disse, o certo e o errado, a nossa carne e o nosso espírito, o pecado e a santidade. Então o vento cresceu para Pedro. O vento tomou uma proporção, um tamanho que era maior naquele momento do que Jesus. Mateus 8, 26. Estão entendendo até aqui? Diz amém? Amém? Mas eu estou caminhando para o final. Mateus 8, 26. E ele disse-lhes, no caso Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, Jesus, repreendeu primeiro o quê? Bênção, é isso. Por que Jesus repreendeu primeiro o vento? Porque o problema não era o caminho. Diga assim: o problema
Jesus repreendeu primeiro o vento. Segundo, Jesus repreendeu logo depois o mar. Porque o mar não é o problema, o mar é o caminho. Repreendeu os ventos e o mar, porque o mar era só o caminho. Então o problema não era o caminho. Diga assim: o mar não é o problema, o mar é o caminho. Bom, o mar não era o problema, mas e os ventos? E a tempestade? Talvez naquele momento ele pudesse, os discípulos, ter perguntado, falado: Senhor, que caminho é esse? Que caminho é esse que o Senhor nos trouxe? Estávamos lá pregando, curando, ajudando, auxiliando o Senhor, e o Senhor pega e nos joga dentro de um mar desse. Eu quero muito que você fixe isso na sua mente. Jesus, ele nos chama para atravessar até o outro lado. O vento, o mar bravio, são coisas que podem vir a acontecer ou não. Depende do plano e do processo que Deus tem para a vida de cada um. Você pode dizer amém? Amém. Então eu volto a dizer que o problema não é o caminho que Jesus disse para você percorrer. Mas por muitas vezes é quando há esses conflitos do vento, da nuvem, daquilo que você enxerga como grande. E Jesus, ele te trouxe na noite desse dia para te dizer que o problema não é o caminho que ele escolheu para você, mas que você está focando muito no vento, na tempestade, no raio, no barulho que o trovão faz. Mas Jesus, ele quer te levar por esse mesmo mar que Pedro andou por sobre as águas. Os ventos podem vir a acontecer, as tempestades podem vir a acontecer. Diga mais uma vez comigo: o problema não é o caminho, porque o caminho é o mar. Então, se o mar é o caminho, irmãos, o problema não está no mar, o problema está no que você está focando. E é nessa palavra que eu quero que você se inspire na noite de hoje. De que às vezes você está focando em dizer para Jesus: Senhor, por que o Senhor me trouxe para esse caminho? Por que o Senhor me trouxe para esse mar? Lembra do povo lá em frente ao Mar Vermelho? Só olhava para o mar como um problema, mas o mar era a solução deles, era o único caminho que eles tinham para atravessar naquele momento. Se eles voltassem atrás, o exército de Faraó ia pegar eles e matar eles ou levar escravos. Mas o povo, ao invés de olhar para o mar e focar, dizer: não, vamos encontrar alguma coisa aqui, um tronco de madeira, vamos se unir, quem sabe nadar, arrasta o outro e vamos atravessar esse mar. Não, povo, meu Deus, chegamos no mar, e agora? O que a gente vai fazer? Talvez a sua vida esteja exatamente desse jeito, num ponto em que você olha e você só vê um problema, você só vê o problema, você só vê o mar na sua frente. Mas eu gostaria de dizer no nome de Jesus para você, de que esse mar que você está vendo na frente é justamente o lugar que Deus escolheu para a sua salvação, para a salvação da sua vida, para a salvação da sua casa, para a salvação dos seus filhos, para a salvação do seu esposo, da sua esposa, dos seus familiares, dos seus amigos. O Senhor te trouxe até a frente desse mar, porque Ele quer mostrar para você que o mar é somente um caminho. Vão vir os ventos, vão vir as tempestades, vai vir o trovão, vai vir raios, mas foca naquilo que você precisa focar. Foca em Jesus Cristo. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque o foco dele já não era mais Jesus, era o problema cresceu. Eu quero te convidar hoje a não olhar para os problemas, mas olhar para Jesus. Ele deve ser novo. Aleluia. Se coloque de pé.